Existe uma batalha acontecendo neste exato momento. E ela não está nas ruas, não está nas redes sociais, nem entre você e as pessoas ao seu redor. Ela acontece em silêncio, dentro da sua própria mente. Enquanto você assiste a este vídeo, existe uma versão sua tentando convencer você de que amanhã será um dia melhor para começar, que ainda não é a hora, que você precisa esperar sentir mais motivação, mais confiança, mais disposição. E talvez o maior erro seja acreditar nessa voz, porque ela não quer proteger você. Ela quer manter tudo exatamente como está. Os estoicos compreenderam isso há mais de 2000 anos. O maior inimigo do ser humano quase nunca está do lado de fora. Ele mora dentro de nós. É a parte que prefere o conforto ao crescimento, que troca disciplina por prazer imediato, que inventa desculpas inteligentes para justificar a própria estagnação. Essa é a sua versão fraca. E ela é extremamente convincente. Ela sabe exatamente quais palavras usar. Ela conhece todos os seus medos, todas as suas inseguranças, todas as suas desculpas. Ela faz você acreditar que descansar um pouco mais não fará diferença, que deixar para amanhã é apenas uma questão de organização, que desistir daquela meta específica não significa desistir da vida, mas pequenas concessões repetidas durante meses ou anos se transformam na pessoa que você se torna. Marco Aurélio escreveu que a alma assume a cor dos seus pensamentos. Pense nisso por um instante. Se todos os dias você alimenta pensamentos de medo, sua vida começará a refletir medo. Se todos os dias você alimenta insegurança, suas decisões carregarão insegurança. Se todos os dias você alimenta desculpas, sua realidade será construída sobre desculpas. O problema nunca esteve apenas nas circunstâncias. O problema está naquilo que você decide fortalecer dentro de si. Imagine dois lobos vivendo dentro da mesma pessoa. Um representa coragem, disciplina, paciência, autocontrole. O outro representa preguiça, impulsividade, medo, comodismo. Os dois crescem. Os dois ficam mais fortes, mas apenas um vencerá. E sabe qual? Aquele que você alimenta diariamente. Talvez isso explique por que tantas pessoas sentem que possuem potencial, mas nunca conseguem demonstrá-lo. Elas esperam que a melhor versão apareça espontaneamente, como se um dia acordassem diferentes, mais disciplinadas, mais confiantes, mais determinadas. Mas isso nunca acontece, porque ninguém desperta transformado. A transformação acontece nas escolhas invisíveis, naquelas decisões que ninguém vê. Quando você escolhe levantar mesmo sem vontade, quando estuda mesmo estando cansado, quando continua mesmo sem reconhecimento, quando permanece firme enquanto todos ao redor desistem. É nesse momento que sua identidade começa a mudar. A maioria acredita que primeiro precisa mudar por dentro para depois agir. Os estoicos enxergavam exatamente o contrário. Você muda por dentro porque decidiu agir. Não espera sentir coragem, age. E então a coragem nasce. Não espera sentir disciplina, pratica disciplina. E então ela deixa de ser esforço para se tornar parte de quem você é. Essa diferença parece pequena, mas muda completamente uma vida. Porque esperar sentir vontade significa entregar o controle das suas decisões às suas emoções. E emoções mudam o tempo inteiro. Hoje existe motivação. Amanhã talvez não. Hoje existe esperança. Amanhã pode existir medo. Se sua vida depende daquilo que sente, você nunca será constante. Foi exatamente por isso que Epicteto ensinava que a liberdade começa quando deixamos de ser escravos daquilo que acontece dentro de nós. Muitas pessoas acreditam que liberdade significa fazer tudo aquilo que tem vontade. Os estoicos pensavam diferente. Eles acreditavam que liberdade é conseguir dizer não para si mesmo, não ao impulso, não à preguiça, não ao medo, não ao prazer imediato. Porque quem não consegue controlar a si próprio, inevitavelmente será controlado pelas circunstâncias. Observe quantas pessoas vivem exatamente assim. Elas acordam dependendo do humor,
Trabalham dependendo da motivação. Tratam bem os outros apenas quando o dia está bom. Desistem no primeiro obstáculo e depois passam anos perguntando por que a vida nunca muda. Mas a vida não responde às intenções, ela responde às ações. Existe uma frase poderosa atribuída aos estoicos que diz que, primeiro, devemos dizer para nós mesmos quem queremos ser. Depois devemos viver de acordo com essa decisão. Perceba que ela não diz para esperar sentir, ela diz para viver. Existe uma enorme diferença entre admirar uma virtude e praticá-la. É fácil admirar pessoas disciplinadas. É fácil admirar pessoas fortes. É fácil assistir vídeos sobre desenvolvimento pessoal. Difícil é levantar quando ninguém está olhando. Difícil é manter a palavra dada apenas para si mesmo. Difícil é continuar quando não existe recompensa imediata. É exatamente aí que quase todo mundo falha, porque nossa mente foi programada para buscar conforto. Ela tenta economizar energia, evitar riscos, buscar prazer. Isso foi importante para a sobrevivência dos nossos ancestrais, mas hoje esse mesmo mecanismo nos prende. Ele transforma qualquer desafio em ameaça, qualquer desconforto em algo que deve ser evitado. Só que existe uma verdade que poucas pessoas aceitam. Toda transformação exige desconforto. Você nunca encontrará uma versão mais forte de si mesmo vivendo exatamente da mesma maneira. Não existe disciplina confortável. Não existe crescimento confortável. Não existe evolução confortável. Sêneca dizia que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Observe como isso acontece na prática. Um músculo cresce porque sofre pequenas rupturas. Depois se reconstrói mais forte. A mente funciona de maneira semelhante. Cada desafio enfrentado, cada medo superado, cada responsabilidade assumida, reconstrói uma parte da sua identidade. Enquanto fugir do desconforto, enfraquece essa identidade pouco a pouco. Talvez por isso tanta gente viva com a sensação constante de estar desperdiçando a própria vida. Não porque lhes falta inteligência, nem oportunidade, nem talento, mas porque todos os dias escolhem o caminho que exige menos esforço. E esse caminho sempre parece inofensivo, apenas mais 5 minutos. Apenas hoje eu não treino, apenas hoje eu não estudo, apenas hoje eu deixo para amanhã. O problema é que o cérebro aprende através da repetição. Cada vez que você quebra uma promessa feita para si mesmo, você envia uma mensagem silenciosa. Minha palavra não tem valor. Depois de centenas dessas pequenas quebras, você começa a perder confiança em si mesmo. Perceba como isso é profundo. A autoestima não nasce apenas dos elogios que recebemos. Ela nasce da confiança que temos na nossa própria capacidade de cumprir aquilo que prometemos. Quando você diz que vai fazer algo e faz, mesmo cansado, mesmo desanimado, mesmo sem reconhecimento, seu cérebro registra uma informação extremamente poderosa. Eu posso confiar em mim. E talvez não exista sentimento mais transformador do que esse. Porque quando você passa a confiar em si mesmo, os desafios deixam de parecer impossíveis. Você para de depender da aprovação dos outros. Para de esperar o momento perfeito. Para de procurar garantias antes de agir. Você simplesmente começa. Marco Aurélio escrevia para si mesmo quase todos os dias. Não porque fosse um homem fraco, mas justamente porque sabia que até os mais fortes precisam lembrar constantemente dos próprios princípios. Ele era imperador do maior império do mundo. Mesmo assim, precisava lutar contra a procrastinação, contra o desânimo, contra a vaidade, contra o medo. Isso revela algo extremamente importante. A batalha nunca termina. Não existe um dia em que você derrota definitivamente sua versão fraca. Ela continuará tentando negociar, tentando convencer você de que já fez o suficiente, que merece desistir um pouco, que pode abandonar seus princípios só desta vez. E é justamente por isso que a filosofia estoica não trata a disciplina como um objetivo. Ela trata a disciplina como uma prática diária. Todos os dias você escolhe quem será.
Todos os dias você alimenta uma identidade. Todos os dias fortalece uma versão de si mesmo. A pergunta é: qual versão está vencendo hoje? Porque daqui a 1 ano, sua vida será apenas o reflexo da resposta que você deu para essa pergunta todos os dias, mesmo quando ninguém estava olhando. Mas existe uma pergunta que talvez mude completamente a forma como você enxerga sua própria vida. Quem você está se tornando todos os dias? Porque, no fim das contas, sua identidade não é construída pelos seus sonhos. Ela é construída pelos seus hábitos. Você não se torna forte porque deseja ser forte. Você se torna forte porque, repetidamente, escolhe fazer aquilo que a maioria evita. Os estoicos entendiam que caráter não nasce em grandes momentos. Ele é forjado nas pequenas decisões invisíveis. Naquela manhã em que ninguém iria perceber se você continuasse na cama. Naquele dia em que desistir parecia completamente justificável. Naquela situação em que seria muito mais fácil culpar o mundo do que assumir responsabilidade. É exatamente nesses momentos que sua verdadeira identidade é moldada. Cada vez que você vence uma pequena batalha contra si mesmo, sua mente aprende uma lição poderosa. Você é mais forte do que imaginava, e isso muda tudo. Porque a verdadeira confiança não nasce das palavras dos outros. Ela nasce das provas que você dá para si mesmo. Não importa quantas vezes alguém diga que você é capaz. Se você nunca enfrenta seus próprios medos, jamais acreditará nisso. Por outro lado, quando começa a agir apesar do medo, algo extraordinário acontece. Você percebe que o medo nunca desaparece completamente, mas deixa de controlar suas decisões. É por isso que Marco Aurélio escrevia que o obstáculo se torna o caminho. Aquilo que hoje parece impedir seu crescimento pode ser exatamente o que desenvolverá sua disciplina, sua coragem e sua maturidade. Cada dificuldade é um convite para abandonar uma versão antiga de si mesmo. A maioria rejeita esse convite. Prefere permanecer onde tudo parece seguro. Mas segurança excessiva quase sempre cobra um preço muito alto. Ela rouba experiências, rouba oportunidades, rouba sonhos e, aos poucos, rouba a própria identidade. Quando você evita todo o desconforto, também evita descobrir do que realmente é capaz. Pense na pessoa que você deseja ser daqui a 5 anos, mais disciplinada, mais calma, mais respeitada, mais confiante. Agora faça outra pergunta. As escolhas que você está fazendo hoje pertencem a essa pessoa? Ou pertencem à versão que você diz querer deixar para trás? Essa resposta vale muito mais do que qualquer planejamento, porque o futuro não é criado em um único grande momento. Ele é construído nas pequenas escolhas que parecem insignificantes. A forma como você acorda, como trabalha, como estuda, como reage às críticas, como enfrenta o fracasso, como trata as pessoas, como fala consigo mesmo quando ninguém está ouvindo. Tudo isso molda quem você será. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem dor, nunca prometeu facilidade, nunca prometeu sucesso imediato. O que ele oferece é algo muito maior. A possibilidade de construir uma mente que não seja destruída pelas circunstâncias. Uma mente que permaneça firme mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Porque quem domina a si mesmo deixa de ser escravo do mundo. Talvez sua versão fraca nunca desapareça completamente. Ela continuará tentando convencer você a desistir, a esperar, a adiar, a permanecer confortável. Mas agora, você sabe que não precisa obedecê-la. Você não é seus impulsos, não é seus medos, não é suas desculpas. Você é aquilo que decide fazer apesar deles. E talvez seja justamente isso que Marco Aurélio queria dizer quando lembrava a si mesmo que a felicidade da vida depende da qualidade dos próprios pensamentos. No fim, despertar seu verdadeiro potencial não significa se transformar em alguém perfeito. Significa vencer a si mesmo um pouco mais a cada dia. Porque a maior vitória que um ser humano pode conquistar nunca foi sobre outra pessoa. Sempre foi sobre a própria mente. Então, quando este vídeo terminar, não espere segunda-feira. Não espere o próximo mês. Não espere sentir motivação.
Escolha uma única ação, apenas uma, e cumpra essa promessa. Pode parecer pequena hoje, mas são essas pequenas vitórias que constroem pessoas extraordinárias. Destrua sua versão fraca, não através do ódio, mas através da disciplina, da coragem, da constância. E um dia, você olhará para trás e perceberá que a pessoa que sempre quis se tornar não surgiu por acaso. Ela nasceu das escolhas que você decidiu fazer quando ninguém estava olhando. E antes de encerrar este vídeo, eu quero que você faça um último exercício. Não precisa pegar um papel. Não precisa responder para ninguém. Responda apenas para si mesmo. Imagine que daqui a 10 anos você encontre uma versão sua. Ela está exatamente onde você sempre sonhou chegar. É disciplinada, tem paz, possui controle emocional, conquistou respeito, construiu uma vida da qual sente orgulho. Agora imagine essa pessoa olhando diretamente para você. O que ela diria? Será que ela agradeceria pelas escolhas que você está fazendo hoje? Ou perguntaria por que você desperdiçou tanto tempo esperando o momento perfeito? Porque é isso que muitas vezes fazemos. Vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Adiamos conversas importantes, adiamos sonhos, adiamos mudanças, adiamos decisões, até que um dia percebemos que não estamos adiando apenas tarefas, estamos adiando a própria vida. Os estoicos tinham plena consciência de que o tempo era o bem mais precioso que um ser humano possui. Dinheiro pode ser recuperado, objetos podem ser substituídos, oportunidades podem aparecer novamente, mas o tempo nunca retorna. Cada dia que passa deixa de ser uma possibilidade e se transforma em memória. E a pergunta é inevitável: que tipo de memória você está construindo? Quando olhar para trás daqui a alguns anos, verá uma sequência de desculpas ou uma sequência de pequenas vitórias. Não subestime o poder das pequenas vitórias. Elas raramente impressionam alguém no dia em que acontecem. Ninguém aplaude porque você acordou mais cedo. Ninguém comemora porque você estudou quando estava cansado. Ninguém percebe quando você controla a própria raiva em vez de responder por impulso. Essas vitórias são silenciosas, mas são justamente elas que mudam destinos. É curioso como o mundo costuma valorizar apenas os grandes resultados. As pessoas enxergam o atleta levantando um troféu, mas não veem os milhares de treinos. Veem o empresário bem-sucedido, mas não veem os anos de incerteza. Veem alguém emocionalmente forte, mas não fazem ideia das batalhas internas que essa pessoa enfrentou para chegar até ali. Você também não enxerga a maioria das batalhas que acontecem dentro das pessoas. Por isso, nunca compare os bastidores da sua vida com o palco de outra pessoa. Essa comparação sempre será injusta. Cada ser humano trava guerras invisíveis, e a mais importante delas continua sendo contra si mesmo. Talvez você ainda carregue arrependimentos, talvez existam oportunidades perdidas, talvez você pense que começou tarde demais, mas o estoicismo ensina algo libertador. O passado já não pertence a você, o futuro ainda não pertence a você. A única coisa que realmente pode ser transformada é este instante. É por isso que Marco Aurélio lembrava constantemente a si mesmo de viver o presente com retidão. Não porque o amanhã não importa, mas porque o amanhã sempre será consequência daquilo que fazemos hoje. Existe uma frase que resume perfeitamente essa ideia. A melhor hora para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor hora é agora. Talvez você não possa mudar todas as escolhas que fez até aqui, mas pode decidir quais escolhas fará a partir deste momento. E essa decisão é suficiente para mudar completamente a direção da sua vida. Não espere que a transformação seja rápida. Ela quase nunca é. Vivemos em uma época que promete resultados imediatos. Tudo precisa acontecer depressa. Mas a natureza nunca teve pressa. Uma árvore leva anos para crescer. Uma montanha levou milhares de anos para existir. O aço precisa passar pelo fogo para se tornar resistente. Por que seria diferente com você? Seu caráter também leva tempo para ser construído. Sua disciplina também leva tempo. Sua maturidade também leva tempo.
Então pare de medir seu progresso apenas pelos resultados visíveis. Às vezes, você está evoluindo justamente quando parece que nada está acontecendo, porque as mudanças mais profundas acontecem em silêncio. Primeiro muda a forma como você pensa, depois muda a forma como reage, depois mudam seus hábitos. Só então o mundo começa a perceber. Mas quando o mundo percebe, a transformação já aconteceu há muito tempo dentro de você. Nunca se esqueça disso. O maior sinal de evolução não é ganhar mais dinheiro, não é receber mais elogios, não é ser admirado. O maior sinal de evolução é olhar para situações que antes destruíam sua paz e perceber que elas já não têm o mesmo poder sobre você. É notar que críticas já não controlam seu humor, que o medo já não impede suas decisões, que a opinião das pessoas deixou de definir seu valor. Essa é a verdadeira liberdade, a liberdade que nenhum dinheiro pode comprar, a liberdade de governar a própria mente. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a razão. Não significa deixar de sentir emoções, significa não permitir que elas decidam quem você será. E talvez essa seja a maior diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária. As circunstâncias podem ser exatamente as mesmas. Duas pessoas podem enfrentar o mesmo problema. Uma desiste, a outra cresce. O que muda não é a dificuldade, é a mentalidade. No fim, destruir sua versão fraca nunca foi sobre destruir quem você é. É sobre abandonar tudo aquilo que impede você de se tornar quem nasceu para ser. É deixar para trás a procrastinação que prende seus sonhos, o medo que limita suas escolhas, a necessidade constante de aprovação, as desculpas que confortam hoje, mas cobram um preço enorme amanhã, porque existe uma versão sua esperando do outro lado dessas barreiras, uma versão mais calma, mais forte, mais sábia, mais disciplinada. Ela já existe em potencial, mas depende exclusivamente das escolhas que você fará a partir de agora. E talvez, quando você terminar este vídeo, nada ao seu redor tenha mudado. Seu quarto será o mesmo, seu trabalho será o mesmo, seus problemas talvez continuem exatamente onde estavam. Mas existe algo que pode mudar imediatamente: sua decisão. Porque toda grande transformação começa de uma forma surpreendentemente simples. Ela começa quando alguém decide que não aceitará mais viver abaixo do próprio potencial. Talvez essa pessoa seja você. Talvez este seja o dia que, daqui a muitos anos, você lembrará como o momento em que deixou de procurar uma vida melhor e, finalmente, começou a construí-la. Obrigado por permanecer comigo até aqui. Se esta reflexão fez sentido para você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui, nós não buscamos apenas conhecimento, buscamos transformação. Porque aprender sem agir apenas alimenta a ilusão de progresso. Mas colocar em prática aquilo que aprendemos é o que realmente muda uma vida. E lembra, absorver conhecimento é importante, mas é a ação que realmente muda vidas. Então, se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no Horizonte Humano e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.